Em 1963, enquanto o mundo dançava ao som do rock da cultura jovem, uma canção inesperada alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Não vinha da Inglaterra, não era em inglês e não falava de amor romântico. Era uma música em francês sobre um santo do século XIII, cantada por uma freira de clausura. O nome da canção era Dominique. A cantora ficou conhecida como Sor Sorria, a irmã Sorriso, e por trás dessa melodia leve, quase ingênua, existe uma das histórias mais desconcertantes do encontro entre fé, instituição e sofrimento humano do século XX. Sor Sorria se chamava, na verdade, Jeanne-Paul Marie Dickers. Ela nasceu em 1933 na Bélgica, em uma família católica rígida, marcada mais pela disciplina do que pelo afeto. Esse dado não é irrelevante. Em sua autobiografia, publicada anos depois, Jean-Paul descreve uma infância emocionalmente árida, na qual a religião era correta, mas pouco consoladora. Ainda assim, desde jovem, encontrou na música um espaço de respiro. Tocava violão, compunha, cantava, não para o público, mas para si mesma. Em 1959, ela ingressa na Congregação das Dominicanas de Fitchmont e assume o nome religioso de Sor Lic Gabriela. A escolha não foi estética, foi estratégica, foi profundamente espiritual. A espiritualidade dominicana, fundada por São Domingos de Gusmão, sempre uniu contemplação, estudo e anúncio da verdade. A música, para Jean-Paul, passa a ser oração, não espetáculo, não carreira. É nesse contexto que nasce Dominique. A canção é uma homenagem direta a São Domingos, fundador da Ordem dos Pregadores, que viveu entre 1170 e 1221. A letra acompanha quase didaticamente a vida do santo, sua pobreza, suas caminhadas, sua alegria ao anunciar o evangelho. Não se trata de poesia livre, mas de uma verdadeira hagiografia cantada, ou seja, biografia de um santo, beato ou servo de Deus, focada em exaltar suas virtudes heróicas, milagres e devoção. Inspirada em fontes históricas antigas, como os escritos de Jordão da Saxônia, sucessor direto de São Domingos. Quem escuta com atenção percebe que Dominique é, antes de tudo, catequese. No início dos anos de 1960, a Igreja vivia o Concílio Vaticano II, que incentivava novas formas de evangelização e diálogo com o mundo moderno. Jeanne-Paul gravava músicas apenas para a recreação interna do convento. Um produtor belga ouviu uma dessas gravações e sugeriu lançá-las comercialmente. Ela aceitou por obediência, com autorização da congregação. Não houve projeto de fama, não houve ambição artística. O que aconteceu depois foi totalmente inesperado. Em 1963, Dominique alcança o primeiro lugar da Billboard Hot 100. Supera Elvis Presley, Bob Dylan e os Beatles. Torna-se um fenômeno mundial. Milhões de discos vendidos, programas de televisão, a imagem de uma feira com violão percorre o planeta. Até hoje, Dominique é a única canção religiosa em francês a alcançar esse feito histórico, segundo os registros da própria Billboard. Mas enquanto o mundo aplaudia, Jeanne-Paul permanecia praticamente alheia ao próprio sucesso. Ela não controlava a própria imagem, não assistia à televisão, não administrava contratos. Juridicamente, os direitos autorais pertenciam à congregação e à gravadora Philips Records. Ela seguia sendo uma religiosa sem bens, sem renda pessoal e sem autonomia financeira. O verdadeiro drama começa alguns anos depois, em 1966, por conflitos internos e por não se adaptar mais à vida religiosa e institucional. Jeanne-Paul deixa o convento. O que ela descobre então muda completamente o curso de sua vida. O Estado belga passa a cobrá-la pessoalmente por impostos relativos aos lucros de Dominique, como se ela estivesse recebendo dinheiro. O problema, amplamente documentado por biografias independentes e pelo The New York Times, é simples e devastador. Ela nunca recebeu esses valores. A congregação se recusa a assumir a dívida. A justiça mantém a cobrança. Os juros se acumulam. Do ponto de vista jurídico, trata-se de uma dissociação extrema entre autoria moral e responsabilidade fiscal. Do ponto de vista humano, Jeanne-Paul passa a viver a sensação de ter sido usada e descartada. Fora do convento, ela nunca abandona a fé. Ao contrário do que muitos imaginam, não houve ruptura com Deus. Houve ruptura com estruturas. Ela tenta continuar cantando músicas cristãs, agora com temas sociais, justiça e consciência. Mas o mercado a rejeita. Para uns, ela já não é freira suficiente. Para outros, é religiosa demais. Nesse período, ela passa a viver com Annie
também ex-freira. A relação entre as duas não nasce do escândalo ou provocação, mas de necessidade humana profunda. Annie torna-se seu apoio emocional, sua parceira de vida cotidiana, sua única rede de proteção. Juntas, enfrentam isolamento, preconceito e uma pressão financeira crescente. Com o passar dos anos, as dívidas fiscais tornam-se insustentáveis. Processos, ameaças de penhora e humilhação institucional passam a fazer parte da rotina. Todas as tentativas de solução falham. Segundo a carta que deixaram, citada pela imprensa internacional em 1985, elas não agiram por perda de fé, nem por revolta contra Deus, mas pela convicção de que não havia mais saída jurídica, financeira ou humana. Em 29 de março de 1985, Jeanne e Annie Cometeram um suicídio conjunto. os registros oficiais indicam que morreram por intoxicação por monóxido de carbono, em um ato planejado, silencioso e deliberado. Estudos sociológicos classificam o caso como Suicídio diádico. por exaustão institucional, quando duas pessoas ligadas por forte vínculo afetivo chegam juntas à conclusão de que o sistema ao redor se tornou invencível. Não houve teatralidade, não houve espetáculo, apenas encerramento. Jeanne tinha 51 anos. Então, algo profundamente perturbador acontece. Após a morte das duas, as dívidas fiscais são rapidamente reavaliadas. Parte da responsabilidade passa a ser reconhecida como institucional. A pressão legal que esmagava Jeanne simplesmente cessa. Mas é tarde demais. Mais surpreendente ainda, Dominique volta a ser escutada sob outra luz. A música passa a ser escutada em cursos de teologia, história e sociologia da religião. Torna-se símbolo do espírito do Vaticano II, mas também exemplo de como instituições podem falhar gravemente na proteção de quem as serve. Aquilo que não foi corrigido em vida é reconhecido depois da morte. Hoje, Dominique continua soando alegre, mas para quem conhece a história completa, ela carrega um luto discreto, quase sacramental. A história de Sorria não é apenas triste, ela é teologicamente incômoda, porque nos obriga a perguntar quem protege aqueles que anunciam a fé e quantas vozes sinceras se calam antes que a justiça chegue. Talvez por isso essa canção tão simples continue atravessando o tempo, não apenas como música, mas como memória. Então, se você já conhecia a Dominique, me conta, você sabia de tudo isso? E se não conhecia, essa história mudou a forma como você enxerga a música, a igreja, o Estado ou até mesmo o sucesso? Deixe aqui nos comentários o que mais te tocou e lembre de deixar o seu like e compartilhar para mais conteúdos como esse. Até a próxima!